Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando os diversos tipos de pontos de equilíbrio que podem existir em um projeto de investimento. Para isso eu vou estar usando como exemplo um caso ilustrativo apresentado no livro de Fundamentos de Administração Financeira do Ross. E esse caso ilustrativo corresponde a um projeto de investimento da companhia Trilha do Veleiro, onde esse projeto consiste na produção e venda de um novo barco à vela, com as estimativas de preço unitário de venda, 40.000 unidades monetárias, o custo variável unitário, 20.000 unidades monetárias, o custo fixo anual, 500.000 unidades monetárias, o investimento necessário, 3.500.000 unidades monetárias, e o horizonte do projeto sendo de 5 anos. As perguntas associadas aos pontos de equilíbrio que eu vou comentar são as que aparecem aqui logo abaixo. Quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o lucro líquido não seja negativo? A resposta a essa pergunta é o ponto de equilíbrio contábil. Quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o fluxo de caixa operacional antes dos impostos, antes do imposto de renda, não seja negativo? Esse seria o ponto de equilíbrio de caixa antes dos impostos. Quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o fluxo de caixa operacional pós-impostos não seja negativo, dada uma alíquota do imposto de renda de 34%? A resposta à pergunta seria o ponto de equilíbrio de caixa pós-impostos. E, finalmente, quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o VPL não seja negativo, ou seja, o projeto seja economicamente viável, dado uma taxa mínima de atratividade de 20%. A resposta a essa pergunta é o ponto de equilíbrio financeiro, que também pode ser calculado antes dos impostos e depois dos impostos. Bom, eu vou iniciar com a apresentação do ponto de equilíbrio contábil, que consiste no número de unidades, um número mínimo de unidades que deve ser produzido e vendido por ano, de forma que o lucro operacional líquido seja nulo. Isso só vai ser possível se o próprio LAGIR, ou lucro operacional, também for nulo. E o LAGIR, ou lucro operacional, corresponde à margem de contribuição, que é o preço unitário menos custo variável unitário, vezes a quantidade de Q, a margem de contribuição menos os custos fixos, menos a despesa de depreciação e amortização. Então, colocando o LAGIR, o lucro operacional, como igual a zero, eu posso chegar facilmente à equação onde o ponto de equilíbrio contábil é custo fixo mais depreciação e amortização, essa soma dividida pela diferença de preço unitário e custo variável unitário. Para os dados associados ao projeto da companhia Trilha do Veleiro, o preço onde cumpre o ponto de equilíbrio contábil pode ser calculado como sendo igual a 60 unidades por ano. Dessa forma, se a companhia Trilha do Veleiro conseguir produzir e vender 60 unidades por ano desse novo barco, ela vai ter a cada ano um LAGIR, ou lucro operacional, nulo, em consequência não vai ter imposto de renda, e o lucro operacional líquido também vai ser nulo. O próximo ponto de equilíbrio a ser apresentado é o ponto de equilíbrio de caixa antes dos impostos. Quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o fluxo de caixa operacional antes dos impostos não seja negativo? Bem,
o fluxo de caixa operacional antes dos impostos corresponde ao LAGIDA ou EBITDA, que é a margem de contribuição menos os custos fixos. Então, se eu considerar aqui à direita que este valor do LAGIDA ou EBITDA vai ser igual a zero, eu consigo facilmente explicitar a quantidade que vai ser o nosso ponto de equilíbrio de caixa antes dos impostos. E dessa forma, lançando aqui os valores do projeto da Companhia Trilha do Veleiro, nós chegaremos ao ponto de equilíbrio de caixa de 25 unidades por ano. Assim, vocês podem conferir que se essa empresa conseguir produzir e vender 25 unidades por ano desse novo barco, a empresa vai alcançar a cada ano com esse projeto um LAGIDA ou EBITDA igual a zero. Em um ambiente não tributado, o fluxo de caixa operacional seria exatamente igual a esse LAGIDA ou EBITDA igual a zero. Então, esse é o ponto de equilíbrio de caixa antes dos impostos. Bom, vamos agora ao ponto de equilíbrio de caixa após os impostos. E a pergunta associada a ele seria: quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o fluxo de caixa operacional depois dos impostos não seja negativo? Então nós temos que considerar que vai haver uma quantidade produzida e vendida que vai se traduzir num fluxo de caixa operacional igual a zero. Bom, nós podemos deduzir uma fórmula para o cálculo desse ponto de equilíbrio, ou podemos transformar gradativamente o fluxo de caixa operacional nos valores acima, até chegarmos à quantidade Q, que é o nosso ponto de equilíbrio. Então, fazendo de baixo para cima, o fluxo de caixa operacional sendo igual a zero, se subtrairmos deste fluxo de caixa operacional a despesa de DIA, chegaremos ao lucro operacional líquido. Se ao lucro operacional líquido adicionarmos o imposto de renda, chegaremos ao lucro operacional. Tá? Bom, mas e o imposto de renda? Como é que nós vamos calcular? Observem que se a alíquota do imposto de renda for de 34%, para cada R$100 de lucro operacional, teremos R$34 de imposto de renda e 66% de lucro operacional líquido. Então, nós podemos dizer que para cada R$100 de lucro operacional, teremos R$66 de lucro operacional líquido. Então, nós podemos calcular o imposto de renda e adicionar esse imposto de renda ao lucro operacional líquido, e assim chegaremos ao lucro operacional. Ou simplesmente podemos transformar o lucro operacional líquido em lucro operacional, trabalhando com proporções. A cada R$66 de lucro operacional líquido, teremos R$100 de lucro operacional. Bom, chegando ao lucro operacional e adicionando a ele a despesa de DIA, alcançamos o LAGIDA ou EBITDA. Se adicionarmos ao LAGIDA os custos fixos, chegaremos à margem de contribuição. Dividindo a margem de contribuição pela diferença entre preço unitário e custo variável unitário, chegaremos à quantidade Q, que vai ser o nosso ponto de equilíbrio de caixa pós-impostos. Para o projeto da Companhia Trilha do Veleiro, partindo de um fluxo operacional igual a zero, subtraindo dele a despesa de DIA, chegamos ao lucro operacional líquido de menos 700 mil. Trabalhando com aquelas proporções, de cada R$66 de lucro operacional líquido temos R$100 de lucro operacional, podemos chegar ao lucro operacional de 1.060.000
1.606. Agora, adicionando esse lucro operacional a despesa de DIA, chegamos ao LAGIDA de menos 360.606. Adicionando ao LAGIDA os custos fixos, chegamos à margem de contribuição de 139.394. Dividindo essa margem pela diferença preço unitário menos custo variável unitário, chegamos ao ponto de equilíbrio de caixa pós-impostos de 7 unidades por ano. Então, se essa empresa conseguir produzir e vender 7 unidades por ano desse novo barco, ela vai ter um fluxo de caixa operacional pós-impostos igual a zero. Bom, vamos ao próximo ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro antes dos impostos. E a pergunta seria: quantas unidades por ano devem ser vendidas para que o VPL não seja negativo, ignorando-se os impostos? Bom, para o cálculo da quantidade mínima a ser produzida e vendida para que o VPL não seja negativo, temos que trabalhar com a matemática financeira considerando a taxa mínima de atratividade igual a 20% ao ano, o investimento que vai ser um valor presente, 3.500.000, o horizonte do projeto, 5 anos. Bom, se utilizarmos a calculadora financeira, poderemos, mediante a tecla PMT, obter o fluxo de caixa operacional ou a série uniforme correspondente. E chegamos, assim, a um fluxo de caixa operacional de 1.170.329. Podemos chegar ao mesmo valor mediante o uso da função PGTO no Excel. Esse valor de série uniforme de 1.170.329, ele vai ser o ponto de partida para o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro antes dos impostos e após os impostos. Sendo que, se ignorarmos os impostos, o nosso fluxo de caixa operacional, ele corresponde ao LAGIDA ou EBITDA. Então, nós teríamos que o fluxo de caixa operacional deveria ser igual a 1.170.329 e o LAGIDA também deveria ter o mesmo valor. Ou seja, ignorando-se os impostos, o LAGIDA é igual ao fluxo de caixa operacional. E se adicionarmos ao LAGIDA os custos fixos, chegaremos à margem de contribuição. Se dividirmos a margem de contribuição pela diferença entre preço unitário e custo variável unitário, chegaremos à quantidade Q, que vai ser o ponto de equilíbrio financeiro antes dos impostos. Para o exemplo da companhia Trilha do Veleiro, estabelecendo o fluxo de caixa operacional de 1.170.329, assim como para o LAGIDA, podemos chegar então à margem de contribuição de 1.670.329. Basta que adicionemos ao LAGIDA o custo fixo. A partir da margem de contribuição, dividindo-a pela diferença entre preço unitário e custo variável unitário, chegaríamos ao ponto de equilíbrio financeiro antes dos impostos de 83,5 unidades e temos que arredondar então para cima 84 unidades. Então o ponto de equilíbrio financeiro do projeto seria de 84 unidades por ano. Então, se a empresa conseguir produzir e vender 84 unidades por ano, ela chegará a um LAGIDA ou EBITDA de 1.170.329, ignorando-se os impostos.
um fluxo de caixa operacional de mesmo valor, e chegará a um VPL nulo. Esse é o ponto de equilíbrio financeiro antes dos impostos. Finalmente, para o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro pós-impostos, temos que partir do fluxo de caixa operacional desejado para que o VPL seja pelo menos igual a zero. Deste fluxo de caixa operacional, se subtrairmos a despesa de DIA, chegaremos ao lucro operacional líquido. Se adicionarmos ao lucro operacional líquido o imposto de renda, chegaremos ao lucro operacional. Lembrando essas relações, lucro operacional está para 100 partes, assim como o lucro operacional líquido está para 66 partes. Chegando ao lucro operacional e adicionando a ele a despesa de DIA, alcançamos o LAGIDA ou EBITDA. Adicionando ao LAGIDA os custos fixos, chegaremos à margem de contribuição. Dividindo-a pela diferença entre preço unitário e o custo variável unitário, chegaremos ao ponto de equilíbrio financeiro pós-impostos. Bom, para o caso da companhia Trilha do Veleiro, e estabelecendo para ela um fluxo de caixa operacional anual de 1.170.329, podemos chegar a um lucro operacional líquido de 470.329 e chegamos a um lucro operacional de 712.620, conforme o roteiro estabelecido anteriormente. A partir do lucro operacional, alcançaríamos um LAGIDA de 1.412.620. Adicionando a este LAGIDA o custo fixo, a nossa margem de contribuição, 1.912.620. Essa seria a margem de contribuição. Dividindo pela diferença entre preço unitário e custo variável unitário, chegaríamos finalmente ao ponto de equilíbrio financeiro, 95,6 unidades por ano, arredondando para o valor acima inteiro, 96 unidades por ano. Então, esse seria o ponto de equilíbrio financeiro pós-impostos. Assim, se a empresa conseguir produzir e vender 96 unidades por ano desse novo bar, ela vai alcançar um fluxo de caixa operacional pós-impostos de 1.170.329 e assim vai ter um VPL nulo em seu projeto. Então esse seria o ponto de equilíbrio financeiro pós-impostos.